Pensei em discutir a escravidão a partir da trajetória de Joaquim Nabuco, que foi uma pessoa que, assim como a maior parte daquelas nascidas no século XIX no Brasil, teve experiências fortíssimas com os escravos e talvez tenham se sensibilizado. Nabuco narra diversas passagens como marcantes, mas uma delas é uma em que um escravo de aparentemente 18 anos se lança a seus pés implorando a ele que o compre, já que seu senhor o castiga tanto que está prestes a matá-lo. Nabuco localiza aí o momento em que se depara com a violência que a banalização da escravidão oculta. No dia em que aconteceu isso, Nabuco teria 7 anos e estava a ponto de se mudar para o Rio de Janeiro. Essa cena marcou a criança que, quando adulta, seria parlamentar, monarquista, depois republicano, um dos mais eloquentes abolicionistas do Brasil. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em 1849, no Recife, em uma família de juízes, promotores e desembargadores. No ano de seu nascimento, seu pai foi reeleito deputado e se mudou para o Rio de Janeiro. Para não levar a criança recém-nascida na perigosa viagem marítima, a família decidiu deixá-lo com a madrinha, em um engenho a 30 quilômetros de Recife. Somente com 8 anos, o menino foi conhecer os pais e os irmãos. Joaquim Nabuco estudou no prestigiado Colégio Pedro II e depois foi para a Faculdade de Direito de São Paulo, onde estudou com Rodrigues Alves e Afonso Pena, futuro presidentes, além de Rui Barbosa, 4 vezes candidato à presidência, ainda que nenhuma dessas vezes tenha sido eleito. Nabuco seguiu o caminho da maior parte dos jovens da elite daquele momento, ou seja, estudou na universidade, praticou por alguns anos a atividade de sua formação, enquanto investia no jornalismo para formar um grupo de seguidores e depois se eleger com a ajuda da família a cargos no parlamento a partir da idade mínima de 25 anos. Mas Joaquim Nabuco fez algo raro. Decidiu defender uma causa diferente. Foi defender um escravo chamado Thomas, que havia matado o homem que o açoitava. O desempenho de Nabuco foi tão bom que o juiz atribuiu a pena de prisão perpétua, não a pena de morte, como se esperava. Essa foi a última causa de Nabuco como advogado e a primeira como abolicionista. Mas para se afastar do direito era preciso ter uma fonte de renda, então aparece um dilema: ser funcionário público ou não? A questão é que funcionário público no Brasil, especialmente na monarquia decadente, era moeda de troca para questões de favores ao governo. Mas Nabuco não estava disposto a isso. Porém, acabou aceitando um cargo de adido em Washington e depois em Londres. Voltou de Londres com a morte do pai. Foi deputado por um mandato. Não se reelegeu e voltou a Londres. De lá, enquanto era correspondente do Jornal do Comércio, escreveu o livro clássico sobre a escravidão no Brasil chamado O Abolicionismo. Nabuco foi o primeiro a explicar para a sociedade brasileira os malefícios do regime escravocrata. De acordo com Nabuco, a escravidão contaminava todas as etapas e esferas da vida do país: a economia, a política, a sociedade, a organização social, a estrutura de Estado, o sistema de pensamento e a forma como as pessoas se relacionam. Na década de 1870, quando ele se mostrou abolicionista de destaque, havia 2 milhões de escravos no Brasil, sendo quase 20% da população nacional. Em 13 de maio de 1881, data da Lei Áurea, 750 mil escravos. Os relatos dão conta que, após a assinatura da lei, a princesa Isabel olhou para Nabuco a seu lado e perguntou: "Estamos reconciliados?" E ele beijou a sua mão com elegância. Evidentemente que a pergunta deriva da pressão que Nabuco exercia sobre Pedro II pelo fim da escravidão, tão protelada pelo Estado Imperial. A campanha abolicionista atravessou diferentes fases e teve diversos matizes. Desde o início da escravidão, lá no século XVI, até movimentos mais sistematizados e violentos, como os cabanos e malês que propunham o fim da escravidão, até personagens e pensadores intelectuais, como Joaquim Nabuco, que se referia à escravidão como a nefanda instituição, ou empresários, como Mauá, que se referia ao comércio de escravos como o comércio nojento ou o tráfigo ilícito.
É preciso lembrar também daqueles que participaram da organização ou que compareceram às quermesses organizadas para a compra de escravos a serem alforriados. Também daqueles que escondiam escravos fugitivos, como os chamados caifazes, liderados por Antônio Bento. Muitos desses grupos, compostos por brancos, pardos e negros, tinham, por exemplo, José do Patrocínio, Antônio Bento, André Rebouças e Rui Barbosa, além de políticos como Jerônimo Sodré e jornalistas como Ferreira de Araújo, Ferreira de Menezes, Lopes Trovão, o chargista Ângelo Agostini, Castro Alves e Carlos de Lacerda. Também não podemos deixar de lado a ação do Dragão do Mar, Francisco Nascimento, líder dos jangadeiros do Ceará, envolvidos em uma rede de fugas, além de se recusarem a transportar escravos, dificultando o tráfico para o Ceará.